Esta aula tem como objetivos entender o que significa a qualidade em serviços, conhecer e saber aplicar os conceitos dos 5 gaps e de Pokaioke em serviços, e também entender como melhorar a qualidade de serviços. Você já parou para pensar na qualidade dos serviços que você usa? Já pensou também por que tantos deles são tão ruins? Por que existe baixa qualidade em serviços? Geralmente em serviços, os trabalhadores são considerados uma mão de obra temporária, substituível. Existe pouca preocupação com a sua motivação e treinamento. Existe também uma excessiva ênfase em corte de custos e uma busca míope por produtividade de recursos. Os clientes são acostumados com um nível pobre de serviços e muitas vezes não têm o hábito de exigir mais. Em muitos setores, há pouca concorrência entre os prestadores de serviços. São monopolistas. Além disso, é difícil padronizar os serviços, principalmente os intensivos em mão de obra, pela variabilidade de clientes e suas necessidades, pela variabilidade de prestadores e também pelas várias situações que geralmente ocorrem no mundo real. O serviço normalmente é produzido e consumido simultaneamente, não havendo tempo para as pessoas da área de qualidade realizarem a inspeção e fazerem a correção de possíveis defeitos. A qualidade do pacote de serviço ofertado é com frequência, em grande parte, intangível, e por isso também é difícil de medir e de controlar. Bom, o que podemos definir então como qualidade em serviços? Refere-se ao grau em que as expectativas do cliente são atendidas ou excedidas pela sua percepção do serviço prestado. Assim, nós podemos ter 3 situações, conforme Fitzsimons e Fitzsimons. O serviço esperado pode atingir um nível abaixo do serviço percebido, e aí para o cliente, a qualidade vai ser surpreendente, vai ser excepcional. Se o serviço esperado for exatamente igual ao serviço que ele percebe, aí a gente tem apenas uma qualidade satisfatória, o que é bom também. O problema existe quando o serviço esperado ele é superior ao serviço que é percebido, e aí a gente tem uma qualidade inaceitável. A grande questão é que todos na organização têm algo a contribuir para a qualidade final que é percebida pelo cliente. E todos os custos relacionados com a qualidade devem ser envolvidos nas análises. Há sempre uma forma melhor de fazer as coisas. A qualidade deve ser construída ao longo do processo e não apenas verificada ao fim. Quando então podemos dizer que há qualidade em um serviço? Quando há um planejamento correto, a empresa dá uma grande atenção ao mercado e ao cliente, quando a produção é perfeita, há uma baixa variabilidade entre o esperado e o que de fato acontece, há uma preocupação com a segurança do cliente, existe uma estrutura para fornecer uma assistência perfeita ao cliente, a entrega é feita conforme as especificações e também quando o serviço gera baixo custo. Há qualidade quando há preferência do cliente. Existem alguns aspectos da qualidade de serviço que são avaliados pelos clientes. Diferentes autores vão apontar também diferentes critérios. E eles estão muito relacionados aos critérios que já mencionamos antes. Então, o primeiro deles é a consistência, que tem a ver com conformidade com a experiência anterior que o cliente já teve com o serviço. Ou seja, numa ausência ou numa baixíssima variabilidade no resultado do processo. Temos também a competência, que é a habilidade e conhecimento para executar o serviço. Tem a ver com as necessidades técnicas dos consumidores. Temos também outro critério que é a velocidade de atendimento, que se refere à prontidão da empresa e dos seus funcionários em prestar o serviço. Relaciona-se, claro, com o tempo de espera, tanto o real quanto o percebido. Temos também um atendimento à atmosfera. O cliente leva em conta em sua avaliação a atenção personalizada que é dada a ele, a boa comunicação, a cortesia dos funcionários e também ao ambiente. Os clientes também avaliam o serviço pela sua flexibilidade, ou seja, o quanto o serviço é capaz de mudar e se adaptar às mudanças das necessidades que os clientes têm, seja no processo ou no suprimento de recursos. Outro aspecto também importante é a credibilidade e segurança, que se refere à baixa percepção de risco, a habilidade de transmitir confiança. Temos também o acesso, que trata-se da facilidade de contato, de acesso, a localização conveniente ou um horário de operação também adequado, que atenda às necessidades do cliente. Outro aspecto também muito importante
né, para a qualidade de serviço, no que se refere à avaliação do cliente, é a qualidade ou aparência de qualquer evidência física, a tangibilidade. Então nós temos os bens facilitadores, os equipamentos, as instalações, o próprio pessoal, os outros consumidores, todos vão funcionar como evidências físicas de que há qualidade ou não naquele serviço. Temos ainda o custo, que se refere a todos aqueles gastos relacionados a fornecer o serviço a um baixo custo. E falando em custo, todo esforço de qualidade na empresa vai ter um custo associado, embora eles sejam pequenos se comparados com os custos de não se ter qualidade. Crosby, ele fala que a qualidade não custa dinheiro. O que demanda dinheiro são itens desprovidos de qualidade. Nesse quadro, a gente tem um pequeno resumo dos custos que nós vamos encontrar em serviços. E eles estão em 4 categorias: os custos de previsão, custos de inspeção, os custos de falhas internas e os custos de falhas externas. Os custos de prevenção são aqueles relacionados a todas as atividades que visam impedir preventivamente os erros. Por exemplo, treinar e desenvolver o pessoal. Os custos de inspeção são aqueles relacionados aos gastos que a gente tem com todas as atividades que procuram checar se erros ocorreram, depois de a atividade, serviço ou produto ter sido executado. Por exemplo, a inspeção e teste que acontece, no final de um serviço que é prestado a partir da avaliação que o cliente faz. Temos ainda os custos de falhas internas, que são aqueles gastos que a gente tem com todas as atividades que procuram lidar com os erros que ocorrem, que foram detectados enquanto o cliente ou seu bem ainda estão na organização. E temos os custos de falhas externas, que são relacionados às atividades que visam lidar com erros que ocorreram ou foram notados depois que os serviços foram prestados. E o cliente ou seu bem já deixou a empresa. Por exemplo, a garantia, o retrabalho, o resserviço que às vezes é necessário quando o serviço não foi bem feito. A utilidade disso tudo aí é ver que 2 categorias, a prevenção e a inspeção, os 2 primeiros aí, estão totalmente sob controle da gerência. E as outras 2 categorias, os custos de falhas internas e as externas, são consequência das decisões gerenciais que a gente toma em relação às 2 primeiras. Assim, espera-se que ao longo do tempo, que os custos de prevenção provoquem uma redução dos outros custos, como mostra esse gráfico, ou seja, os custos de falhas internas, de falhas externas e também os próprios custos de inspeção. E a tendência é que a gente vai conseguir reduzir os custos totais com qualidade. Entretanto, para a gente conseguir reduzir os custos, é necessário que a gente detecte os problemas, e daí a gente precisa localizar onde estão as falhas nos processos. O modelo das 5 falhas, ou 5 gaps, parte daquele princípio básico que vimos quando definimos qualidade em serviços. A percepção da qualidade do cliente sobre o serviço é dada pela diferença entre a percepção do cliente quanto ao serviço prestado e a expectativa que ele tinha. Na figura, você vai identificar essa falha como Gap 5. Se o nível de percepção estiver abaixo do nível de expectativa, o cliente levará a impressão de um serviço de baixa qualidade. E esse Gap 5 na figura representa essa diferença. A existência do Gap 5 representa um problema de qualidade que é percebido pelo cliente. Os outros gaps são possíveis causas para que esse Gap 5 ocorra. A primeira falha é a falha na comparação da expectativa do consumidor com a percepção gerencial. Os gerentes de serviço nem sempre são capazes de identificar apropriadamente quais são as expectativas reais dos clientes quanto ao que seja um serviço de qualidade. E aí essa primeira falha ocorre. Uma segunda falha é a falha na comparação percepção gerencial para a especificação da qualidade do serviço. O que acontece aqui é que a gerência nem sempre consegue também, nas especificações do serviço a ser prestado, elementos capazes de atender a todas as expectativas levantadas pelos clientes e muitas vezes deixam de fora uma ou algumas expectativas que são importantes para eles. A terceira falha é a falha na comparação da especificação do serviço para a efetiva prestação do serviço. Mesmo quando a especificação do serviço está adequada, às vezes o sistema falha na prestação do serviço ao cliente propriamente dita. Isso pode ocorrer até, por exemplo, por uma falta de um funcionário no dia, ou uma inadequação dos funcionários ao trabalho, ou mesmo por uma tecnologia que talvez não esteja adequada para a prestação dele. Pode ocorrer também uma falha na comparação da prestação do serviço com a comunicação externa com o cliente.
E é um tipo comum de falha. As empresas prestadoras de serviço normalmente se veem num dilema. Se a propaganda feita cria uma expectativa baixa nos clientes, por um lado é fácil satisfazê-los, mas por outro, ficará difícil atraí-los. Se a propaganda cria uma expectativa alta, é mais fácil atrair os clientes, mas é mais difícil satisfazê-los. Por isso é importante gerenciar bem as expectativas deles, para que elas fiquem num patamar que represente um equilíbrio entre atratividade e possibilidade de atendimento. E claro, esse gap ocorre quando esse gerenciamento não é adequado e o cliente chega com expectativa maior do que aquela que o sistema pode atender. Como já falamos, o gap 5, a falha 5, que é a falha na comparação da expectativa do cliente com a percepção dele, vai ser resultante da ocorrência das outras falhas, da 1 a 4. Em busca da consistência em seus padrões de qualidade, as empresas investirão alguns esforços em mecanismos de planejamento e controle. Existem algumas ferramentas da área de qualidade que podem ser aplicadas a serviços, como o controle estatístico de processos. O CEP trata-se do uso de ferramentas estatísticas para identificar causas especiais de variação nos processos. Controle aqui não significa ausência de variabilidade, significa que a variabilidade é previsível. E a gente vai perceber que nem toda variabilidade no processo vai decorrer de algo previsível, mas pode ser decorrente de causas especiais ou identificáveis, e são essas causas que a gente deveria ficar atento. Veja na figura que nós temos dois eixos, um eixo que representa o X, que representa a passagem do tempo ou determinados eventos que estamos analisando de um processo, e no eixo Y, os parâmetros de desempenho. Suponha que esse eixo X, por exemplo, da passagem de tempo, se refira a alguns dias que você levantou informações sobre esse evento e que o evento seja o tempo de atendimento em minutos que os clientes são atendidos, por exemplo, no restaurante. Então, no primeiro dia ali você tem um item que teve um tempo mais baixo, no segundo dia um pouco mais alto, e aí você vai tendo uma variabilidade dentro de um intervalo, representado ali por uma linha pontilhada, em que há um limite inferior de controle e um limite superior. E se você prestar atenção nessa figura, um dos eventos acontece acima do limite superior de controle. Então a gente precisa, nesse caso, verificar o que é que aconteceu. Houve aqui uma causa, provavelmente especial ou identificável, que provocou isso, saindo dos padrões de variabilidade que eram esperados para esse serviço. Então a ferramenta é muito importante para que a gente possa detectar esses problemas. Quando se verifica que o processo saiu ou está saindo de controle, a causa deve ser investigada e sanada. Mais do que isso, o processo deve ser alterado para garantir que a falha não ocorra mais. Os sistemas à prova de erros, POCAIOC, são pensados para isso. Nós vamos pensar como evitar que os erros não ocorram tanto do lado do cliente, que vai envolver todas aquelas etapas para a preparação do cliente para ele lidar com o serviço, as questões envolvendo o contato dele, nos momentos de contato de serviço, e também no pós-serviço, na conclusão do contato. Vamos ter que pensar também do lado do provedor de serviço. Vamos ter que olhar questões envolvendo a tarefa, o tratamento e as questões também ligadas aos aspectos tangíveis do serviço. Por exemplo, suponha que em uma lanchonete nós detectamos que os funcionários estão eventualmente fazendo trabalhos não solicitados. Podemos pensar dispositivos para evitar que isso aconteça. Ao analisar o processo, vamos perceber que colocar microfones para ouvir melhor o cliente poderia evitar que o funcionário, no ruído ali do ambiente do estabelecimento, não entenda adequadamente o que é que o cliente está solicitando. Em relação ao tratamento, pode ser que a gente perceba que os funcionários não estão notando o cliente quando eles entram na loja. Podemos colocar, por exemplo, um sinal sonoro quando o cliente entra, ou visual, que ajude os funcionários, os vendedores a verem que aquele cliente entrou. Em relação aos aspectos tangíveis, suponha que em uma firma de advocacia perceba-se erros frequentes na checagem de documentos quanto à forma e conteúdo, muitos erros de ortografia, de pontuação. Pode-se então, para evitar essa questão, utilizar ferramentas de verificação ortográfica nos editores de texto. Os funcionários podem ser treinados e a disponibilização ou impressão do documento deve estar condicionada a
o uso desses softwares de spelling checker, né, os softwares de verificação ortográfica. Como os clientes têm uma forte participação no processo de prestação do serviço, eles podem tanto causar problemas como podem trazer melhorias. Então, além de pensar em questões que envolvem a concepção do próprio serviço, nós precisamos também pensar em como treinar, como preparar o cliente para atuar no nosso negócio. Uma abordagem muito frequente para as empresas de serviço é tratar os clientes como mão de obra. Nos bancos, muitos clientes recebem os cartões para usar os caixas automáticos e, por falta de conhecimento, eles gastam muito tempo por não terem sido treinados. A demora afeta negativamente a qualidade de clientes atendidos por hora, prejudicando a eficiência do equipamento e também afeta a percepção de tempo de atendimento, tanto do cliente como dos outros que estão na fila. Além disso, as ações erradas terão de ser desfeitas ou corrigidas por algum funcionário, o que ainda prejudica a eficiência do uso do tempo e aumenta os custos com o pessoal da agência bancária. Vimos nesse exemplo, com agências bancárias, a importância de se treinar e de se preparar o cliente para esse serviço. Mas muitas outras empresas também utilizam essa abordagem, como lanchonetes fast food, supermercados, restaurantes self-service, entre outros. Para contornar, então, esses problemas decorrentes do mau desempenho do cliente, muitas empresas vão adotar estratégias explícitas de treinamento deles. Por exemplo, as agências bancárias que a gente comentou há pouco, geralmente vão disponibilizar funcionários treinados em alguns de seus caixas automáticos para fazer esclarecimentos e treinar os clientes para o uso do equipamento. E a importância do treinamento do cliente, como vemos na figura, vai aumentando à medida que nós temos serviços com maior participação do cliente, à medida que as tarefas envolvidas no serviço vão aumentando a sua complexidade e também à medida que a atuação do cliente durante o serviço aumenta o impacto nos resultados do próprio serviço. Como podemos melhorar então a qualidade? Hoje os gerentes não podem mais estar confortáveis simplesmente com o fato de que seus processos produzem resultados dentro dos limites de variabilidade pré-definidos. É necessário que se questione e que se busque reduzir os limites da variabilidade em si. Então, é necessário que a empresa tanto desenvolva ações no sentido de melhoria contínua, quanto também desenvolva projetos de melhoria. Os processos de melhoria contínua buscam gradualmente reduzir os limites de variabilidade nos processos. Aos poucos, a gente quer reduzir aquela distância entre o limite inferior e o limite superior, para tentar tornar os processos mais uniformes, mais próximos da sua especificação possível. Mas também nós precisamos dar alguns saltos qualitativos nos níveis de qualidade, e os projetos de melhoria procuram isso. Como a gente obtém sucesso em projetos de melhoria? A gente precisa ter um comprometimento da alta direção da empresa, é necessário que a gente treine de forma extensiva e em todos os níveis, funcionários e clientes. Precisamos também de valorizar, de comemorar os sucessos, os resultados que vão sendo alcançados, inclusive o esforço em si de buscar os resultados, e a ênfase ela precisa ser na melhoria contínua dos processos, tanto quanto nos projetos de melhoria. É muito importante que o ciclo PDCA seja utilizado pela empresa como uma ferramenta para poder planejar a sua qualidade em serviços. Nós já conhecemos o ciclo PDCA, sabemos que ele envolve as etapas de planejamento, implantação, controle e ação. Na figura está ilustrado aí do P em sentido anti-horário. Então, a etapa de planejar a melhoria envolve identificar a oportunidade de melhoria, que vai ser provavelmente decorrente de alguma falha, algum problema que existe inicialmente, e aos poucos, à medida que o processo vai se tornando mais uniforme, começa de fato a aparecer a partir de pressões também competitivas. Em seguida, a gente faz uma análise do processo, gera as alternativas de solução, avalia-se as alternativas e os planos de ação e implantação são pensados. Em seguida, a gente vai implantar a melhoria. Buscaremos medir o desempenho do processo atualmente, vamos procurar envolver as pessoas e vamos implantar a alteração no processo. Como a gente sabe a partir da implantação qual era o desempenho antes das mudanças, nós temos condição de avaliar a melhoria, medindo o desempenho após a implantação. E aí nós vamos avaliar, comparando o atual, o anterior à mudança, e o desempenho após a melhoria,
para definirmos, né, que ação vai ser disparada. Se a melhoria for um sucesso, a gente normatiza e padroniza. Se ela não foi um sucesso, a gente reinicia o ciclo, né, ou então a gente volta na situação anterior e verifica se a medição também foi adequada, claro, né? E daí, se a gente normatiza e padroniza, nós vamos então iniciar um novo ciclo para tentar melhorar esse processo que já foi padronizado e normatizado, de forma que a gente esteja sempre melhorando. Então, além de desenvolver aqueles projetos que dão saltos de qualidade, né, que melhoram a qualidade, a gente precisa também, né, a partir de uma abordagem do ciclo PDCA, planejar a qualidade numa perspectiva de melhoria contínua. A partir de tudo que falamos aqui, então, nós podemos dizer que há alguns níveis, né, de evolução, alguns estágios, né, de evolução no desenvolvimento da qualidade de serviço. Na perspectiva inicial, nós teremos a qualidade baseada em processo de inspeção. A gente analisa só o final do processo, só o resultado, né? Ou seja, a gente verifica apenas quando o serviço já foi finalizado. No nível superior, a gente começa a implantar ferramentas estatísticas de controle de processo, para que a gente possa fazer a garantia da qualidade durante a prestação do serviço. E aí nós vamos usar, por exemplo, aqueles gráficos de controle que vimos. No nível seguinte, vamos começar a implantar uma cultura de qualidade, e aí a gente vai precisar treinar as pessoas, né, delegando a elas poder e responsabilidade pela qualidade. É muito importante também que apuremos, né, o custo da qualidade. No nível seguinte, nós vamos buscar a garantia incondicional do serviço. A ideia é focalizar na qualidade das operações e também numa adequada comunicação de marketing para que a gente possa ter uma medida de desempenho, né, adequada. No estágio seguinte, a gente vai buscar a garantia do serviço pelo projeto. A gente vai projetar o processo de serviço por uma operação sólida e a prova de falhas. A gente pode usar a abordagem Poka-Yoke para tentar buscar, né, ter dispositivos que evitem as falhas. E no nível mais alto, a gente vai ter o desdobramento da função da qualidade, em que nós vamos definir a voz do cliente em termos operacionais. Vamos buscar transpor as expectativas do cliente efetivamente numa prestação de serviço adequada. Bom, esperamos ao final dessa aula que tenha ficado claro para você o que significa qualidade em serviços, que você tenha conhecido também e saiba aplicar os conceitos dos 5 GAPs e do Poka-Yoke em serviços, e que também você tenha entendido como melhorar a qualidade de serviço. Caso ainda tenha dúvidas, estamos à disposição para atendê-lo. Bons estudos!